CLT, 50 artigos mais importantes. Figura jurídica do empregador. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Veremos adiante que empregado é sempre pessoa física. Aqui é importante notar que empregador pode ser pessoa física ou jurídica, ou até mesmo um ente sem personalidade jurídica própria. Do caput do artigo 2º, podemos perceber um dos elementos fáticos jurídicos da relação de emprego, a alteridade, ou assunção de riscos pelo empregador. A assunção de riscos, que é a alteridade, é efeito jurídico decorrente do risco do empreendimento, que deve ser suportado pelo empregador, caso a atividade empresarial apresente resultados negativos, prejuízo, o empregador deve assumi-los integralmente, não podendo transferir o risco para os empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Comentário. Do parágrafo 2º acima, podemos extrair o conceito de grupo econômico para fins trabalhistas. Ele surgiu para que se aumentasse as chances de garantir o crédito trabalhista, valores devidos aos empregados. Então, por exemplo, se a empresa A pertence ao mesmo grupo econômico que a empresa B, e aquela deixa de pagar o empregado X, é possível que o empregado cobre a dívida trabalhista de A e também da empresa B. Portanto, verificando-se que de fato existe um grupo econômico, conforme definido no parágrafo 2º acima, os valores devidos aos empregados poderão ser exigidos de quaisquer das empresas integrantes do grupo. Neste contexto, podemos concluir que há responsabilidade solidária de empresas do mesmo grupo econômico quanto aos créditos trabalhistas, solidariedade passiva. Em relação à caracterização do grupo econômico, a reforma trabalhista estabeleceu na CLT possibilidades adicionais para a caracterização do grupo econômico. Nesse sentido, pode-se inferir que a CLT passou a permitir também a formação do chamado grupo por coordenação, além do grupo por subordinação, que já era expressamente previsto no texto seletista. O grupo por subordinação ou grupo vertical depende da existência de subordinação jurídica entre as empresas, pois a CLT fala em sob a direção, controle ou administração de outra. Já no grupo por coordenação ou grupo horizontal, não há necessidade de subordinação entre as empresas, basta a existência de laços de coordenação entre elas. Avançando um pouco mais, vamos ver que foram inseridos requisitos adicionais para a caracterização do grupo por coordenação. Assim, não basta a existência de empresas com objetivos comuns. Para a caracterização do grupo econômico por coordenação, segundo expressa disposição seletista, é necessário que exista atuação conjunta entre as empresas. Nesse exato sentido, o parágrafo 3º, inserido pela reforma trabalhista, exige os seguintes elementos para a caracterização do grupo por coordenação. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Comentário. Assim, deve existir, por exemplo, interesses em comum entre as empresas e a atuação conjunta, como, por exemplo, por meio de um setor de RH comum às empresas, atividades empresariais conjuntas, etc. Bora dar uma olhada aqui no mapa mental do grupo econômico. Direção, controle ou administração de uma empresa em outra, empresas com autonomia mais coordenação, mera identidade de sócios não caracteriza o grupo. Necessários: interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunta das empresas dele integrantes e responsabilidade solidária.
Comentário. Ainda quanto à solidariedade, é possível observar sua faceta ativa. Na medida em que o empregado X da empresa A pode ser designado para prestar, por exemplo, serviços à empresa B, e isso por si só não irá caracterizar a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Este é o significado da solidariedade ativa, que está consubstanciado na súmula 129 do TST. Súmula 129 do TST. Contrato de trabalho grupo econômico. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Artigo 11º. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Comentário. No direito do trabalho, existem dois prazos prescricionais, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal, sendo que a exigibilidade dos direitos trabalhistas deve observar ambas as regras. Constituição Federal, artigo 7º. Tal regra vale igualmente para os trabalhadores rurais, emenda constitucional de 28 de 2000, e para os empregados domésticos. Assim sendo, nos termos do atual panorama normativo, aos urbanos, rurais e domésticos aplicam-se os mesmos prazos prescricionais. De todos estes verbetes, destaco primeiramente a súmula 308. Prescrição quinquenal. Primeiro, respeitando o biênio subsequente à cessação contratual, a prescrição da ação trabalhista concerne as pretensões imediatamente anteriores a 5 anos, contados da data do ajuizamento da reclamação, e não as anteriores ao quinquênio da data da extinção do contrato. Segundo, a norma constitucional que ampliou o prazo de prescrição da ação trabalhista para 5 anos é de aplicação imediata e não atinge pretensões já alcançadas pela prescrição bienal quando da promulgação da Constituição de 1988. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Comentário. A informalidade na relação de emprego, trabalho sem registro, além de prejudicar o empregado por lhe subtrair direitos que deixam de ser pagos, FGTS, férias, 13º, etc., também traz consequências na esfera previdenciária. Mesmo após a prescrição já ter fulminado o direito de reaver as verbas trabalhistas, é comum que alguns empregados ajuizem ações declaratórias para reconhecimento de vínculo empregatício ocorrido muitos anos atrás. Isso acontece porque, quando o empregado já possui idade avançada e procura o INSS para se aposentar, constata que não possui o tempo de contribuição necessário para usufruir da aposentadoria. O objetivo da ação, portanto, não é reaver verbas que deixaram de ser pagas, pedido condenatório, mas simplesmente reconhecer o vínculo empregatício, pedido declaratório, para fins de comprovação junto ao INSS. Nesta linha, a doutrina entende que a ação declaratória não se sujeita à prescrição. O parágrafo 2º, a seguir, consiste na positivação do que já dizia a súmula 294 do TST, que distingue a prescrição total da parcial quanto à origem da parcela, previsão ou não em lei. O parágrafo 3º também positiva a regra da interrupção da contagem do prazo prescricional pelo ajuizamento da ação trabalhista, no mesmo sentido do Código Civil e da súmula 268 do TST. A súmula 268. Prescrição, interrupção, ação trabalhista arquivada. A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos pedidos idênticos. Parágrafo 2º. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.
Artigo 11º-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Comentário. A Lei da Reforma Trabalhista deixou claro que a prescrição intercorrente é aplicável no processo do trabalho. Até então, havia uma divergência entre o TST e o STF, o qual já entendia ser aplicável à Justiça do Trabalho tal modalidade prescricional. Com a reforma, foi prevista no texto seletista a prescrição intercorrente, que será sempre de 2 anos. Tal prescrição, por ser assunto de ordem pública, deve ser declarada pelo próprio juiz da causa, prescrição de ofício, além de poder ser requerida pela outra parte no processo judicial. Mapa mental sobre prescrição trabalhista. Bienal, 2 anos contado da extinção do contrato de trabalho. Quinquenal, 5 anos contados da propositura da ação. Admite prescrição intercorrente, 2 anos, a requerimento de ofício, qualquer grau de jurisdição.